Bom, pessoal, vamos dar continuidade então à correção das atividades. Nós vamos para a segunda lista. A segunda lista é com essa data aqui, de 30/3 a 4/4. E o primeiro exercício está assim: os vírus são minúsculos piratas biológicos porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida, os descendentes dos invasores transmitem-se a outras células, provocando danos devastadores. A estes danos dá-se o nome de virose, como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe, etc. De acordo com o texto, é correto afirmar: letra A. Os vírus utilizam seu próprio metabolismo para destruir células, causando viroses. Essa alternativa não está correta, né, porque os vírus, eles utilizam o metabolismo da célula, né, eles não têm metabolismo próprio. Letra B. Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus. Não, eles utilizam o DNA deles mesmos, né, eles não precisam, nesse caso, eles não precisam utilizar o DNA da célula. Letra C. Os vírus não têm metabolismo próprio. Essa alternativa está correta, né? Essa que é a alternativa correta dessa questão. Aí as outras alternativas estão assim: as viroses resultam sempre das modificações genéticas da célula hospedeira, né? Está errada essa alternativa. Letra E. As viroses são transcrições genéticas induzidas pelos vírus, que degeneram a cromatina da célula hospedeira. Não é isso que ocorre. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Eu até coloquei uma anotação aqui para vocês, que diz o seguinte: os vírus, por não possuírem metabolismo próprio, necessitam de uma célula para se reproduzir e, por isso, são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Questão número 2. Agora é sobre as bactérias. As bactérias são seres vivos que, na maioria das vezes, são associados a doenças e decomposição da matéria orgânica, como de alimentos. Entretanto, sabemos que elas também são úteis aos seres humanos. A respeito da estrutura desses seres, marque a alternativa que não indica uma característica presente em bactérias. Então, nós vamos indicar a característica que não está presente nas bactérias, né, que não faz parte, né, das características dela. Letra A. As bactérias elas podem ser autotróficas e heterotróficas. Sim, né, existem as bactérias autotróficas, né, que produzem o próprio alimento, e aquelas que são heterotróficas, né, que precisa de outro ser vivo, né, para se reproduzir, para se alimentar, né. Letra B. Possuem DNA circular, né, está correto. Letra C. Apresentam parede celular. Sim, as bactérias apresentam parede celular. Letra D. São procariontes. O que é uma célula procarionte? O que é um ser procarionte? Que não apresenta núcleo organizado, né? Não tem aquela membrana carioteca que separa o material genético do citoplasma. Então, são procariontes, sim. E letra E, não possuem membrana plasmática. Essa alternativa está errada, tá? Então, até coloquei aqui no comentário também: todos os seres vivos apresentam células envoltas por membrana plasmática, né, e uma bicamada fosfolipídica, tá? Então, a alternativa E não faz parte, né, das características das bactérias, porque elas apresentam sim a membrana plasmática. Questão número 3. Assinale a alternativa correta. As bactérias reproduzem-se geralmente por divisão binária, uma forma assexuada de reprodução, pela qual uma única bactéria pode originar um clone, ou seja, uma população de bactérias idênticas.
Essa alternativa está correta. A reprodução das bactérias é sim de forma assexuada por divisão binária, né? Uma única bactéria dá origem a bactérias filhas, né? Com características idênticas às dela. Letra B, vamos continuar então analisando as outras alternativas. A alternativa A é a correta, mas vamos ver as outras. Letra B, as bactérias e as algas cianofícias distinguem-se de todos os outros seres vivos porque não possuem carioteca envolvendo material nuclear. Isso é, são eucariontes. Então, essa alternativa aí, ela está errada, porque os seres vivos, né, as bactérias e as algas cianofícias, elas não são eucariontes, elas são o quê? Procariontes, né? Então, como não possuem carioteca, significa, isso é característica de seres procariontes. A letra C, as bactérias só vivem isoladas, embora próximas, nunca formam colônias. Está errado, elas formam colônias sim, elas formam colônias, elas podem formar colônias. Letra D, em algumas espécies de bactérias observa-se o fenômeno da conjugação, isto é, um tipo de reprodução assexuada. Está errado, né? Essa forma de reprodução, de conjugação, é um tipo de reprodução sexuada e não assexuada. E letra E, as algas cianofícias assemelham-se às bactérias, porém são heterotróficas, isto é, produzem a matéria orgânica por fotossíntese. Está errado, né? As algas cianofícias, elas são autotróficas, né? Elas não são heterotróficas, porque elas produzem, como elas produzem o próprio alimento, como elas realizam fotossíntese, elas produzem o próprio alimento, sendo assim elas são autotróficas. Então a alternativa correta da questão número 3 é a letra A. Questão 4. Os números de casos de dengue no Brasil em 2015 são 240% maiores em relação ao mesmo período do ano passado, né, do ano anterior. Em média, 251 brasileiros contraem dengue por dia. O número de mortes por casos graves também aumentou. Foram 132 mortes em decorrência de dengue este ano, 29% a mais que em 2014. A dengue é uma doença causada por vírus. Com relação aos vírus, é correto afirmar que, eu já até coloquei a resposta aqui para vocês. Letra A, não possui material genético. Possui sim, os vírus possuem material genético. Letra B, causam doenças apenas em humanos. Não, os vírus eles podem causar doenças também em plantas, né, nos animais em geral. Não existem vírus tanto para plantas, para animais, quanto para os humanos. Letra C, não possuem organização celular. Essa alternativa está correta, né? Os seres vivos, os vírus, eles não possuem uma organização celular. Eles apresentam uma cápsula, né? O que envolve o material genético do vírus é uma cápsula. A alternativa correta é a letra D, para a questão número 4. Para corrigir a questão número 5, essa questão está assim. Na embalagem de um antibiótico encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do remédio do seguinte modo: o medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Essa afirmação permite concluir que o antibiótico, então vocês vão ver a alternativa correta. Letra A, o antibiótico ele elimina o vírus causadores de doenças, pois não conseguem obter as proteínas que seriam produzidas pelas bactérias que parasitam. Não, essa questão está errada. B,
impede a fotossíntese realizada pelas bactérias causadoras da doença e assim elas não se alimentam e morrem. Essa alternativa também está errada. Letra C. O que o antibiótico faz? Interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o que impede sua multiplicação pelo bloqueio de funções vitais. Então, o que o antibiótico faz? Ele vai interromper a produção das proteínas das bactérias, né? E com isso, né, vai fazer com que as bactérias não se multipliquem, tá? Então, essa é a alternativa correta para a questão de número 5. Bom, a questão número 6, nós vamos corrigir no próximo bloco. Até mais.